O que está acontecendo hoje no Brasil não é direito de imprensa sendo quebrado, não. É direito de expressão, é liberdade de expressão sendo escancaradamente destruído no nosso país. Não é porque você é um repórter de uma emissora que você não pode ter uma ideia diferente daquilo que você fala no jornalismo. Não é porque o teu patrão é apoiador desse governo sujo, imundo, que você é obrigado a concordar com o seu patrão. Porque se isso for uma verdade no mundo jornalístico, as pessoas estão todas em uma gaiola, né? Você não pode se expressar na rede social a sua opinião daquilo que você realmente acredita, não aquilo que está lá nos scripts de uma reportagem. Então o nosso país está passando por essa situação. Mas não se preocupe, porque os verdadeiros heróis da nação nunca esperaram que os seus patrões concordassem com eles. Os trabalhadores não vão esperar que os patrões concordem com suas ideias. A única coisa que eles podem fazer é demitir mesmo. Mas eu prefiro ser demitido do que ter a minha história contada com os hipócritas, com os ignorantes, com os estúpidos. Porque é assim que tá sendo escrito a história de muita gente. Porque tem muitos jornalistas que depois, lá no futuro, aí falam, realmente eu errei, realmente nós erramos, né? Como a Rede Globo fez aí, no futuro, a gente errou por apoiar a ditadura. E para eles, não foi nada demais, né? Editou o debate ao vivo, né? O debate entre Lula e Collor, eles editaram para dar mais ênfase ao Collor e não são responsabilizados por nada do que fazem. Nós não temos uma imprensa livre, realmente, de verdade. Tem um montão de gente aí que diz que é livre da caixinha, mas só que é mentira. E as redes sociais, elas estão atrapalhando as emissoras de televisão nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo a expressar a sua opinião, seja certo ou errado. Cada um tem direito de expressar aquilo que acredita, né? As pessoas têm direito de expressar aquilo que acreditam. O que não pode acontecer é um monte de gente, às vezes, falando de assuntos que não entende, mas querendo sair como intelectual, porque é o que está acontecendo no Brasil. Você vai conversar com uma pessoa, você sabe o que aconteceu? Você sabe por que aconteceu a ditadura? Aí o cara vai e explica um assunto que não tem nada a ver. Ele parece um alienígena que está falando uma linguagem de outro planeta, aqui no nosso planeta. Mas na mente dele, ele está super eloquente, né? Mas ele sabe que é um idiota. E depois ele vai lá no Google pesquisar e descobre que nada daquilo que ele achava na mente, na caraminhola dele, maluca, era real, né? E aí fez papel de bobo. Então tem gente nesse país defendendo coisas que nem sequer tem o trabalho de pesquisá-las. Nem sequer. Tem gente defendendo a Previdência. A mente dela funciona por maioria de votos. Os outros falou, ela mesmo não foi lá tomar suas conclusões, ela não pegou pessoas especialistas no assunto e ouviu essas pessoas falando. O problema do brasileiro é esse, eu sei que é a maior desgraça desse universo, porque não sabe porcaria nenhuma, mas acha que sabe. É igual o cara que fala, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia, aí tu vai conversar com a pessoa e não conhece nada. O achismo é a pior coisa que existe. É melhor você dizer, eu não sei, vou pesquisar. É melhor você ouvir, pô, isso aí é assim mesmo? Vou lá dar uma olhada para ver se esse assunto é assim mesmo. Hoje em dia, eles criam livros para dizer que não houve ditadura. Eles criam filmes para dizer de uma forma diferente e maquinada, e as pessoas ficam acreditando numa mentira.
Porque eles precisam de uma mentira para defender os seus argumentos. Juízes que condenam sem provas, sem evidências, com suposições. Era de se imaginar que havia coisa suja nos bastidores. Somente cegos não conseguem enxergar isso. Juízes ferindo a Constituição. Será que são juízes mesmo que falam pior, falam com um linguajar que nem advogado usa? Os caras não sabem se comunicar. Os caras não sabem falar direito. Será que são juízes? Será que nós vamos descobrir com o tempo? O que nós vamos descobrir? Nós no Brasil temos médicos que não é médico, temos dentistas que não são dentistas e com certeza temos juízes que não são juízes. Pode até ter estudado um pouco alguma coisa, mas o tempo é aquele que nos revela tudo. E vai ser uma vergonha quando revelar tudo. Será uma vergonha. Pessoas que são colocadas em posições políticas e recebem benefícios de troca estão nas mãos dessas pessoas. Tipo assim, ele não pode ele não pode dançar. Ele só pode dançar conforme a música. Ele não pode dançar fora daquela música que estão tocando para ele. Por quê? Porque o telhado dele é de vidro. Porque a qualquer momento pode destruir toda aquela história de vida ilusória que aquela pessoa tem. Está na mão dos corruptos. E ficam como marionete. Só que chegou um momento no nosso país em que as pessoas, por mais que nós estamos no início ainda de toda a discussão, nós vamos acertar o passo, não é possível. Foram anos e anos sem conhecimento do que estava realmente acontecendo no Brasil. A gente só podia conhecer a política por meio da internet. Por meio das revelações, porque na internet o cara joga um documento lá, joga um vídeo lá, e ninguém sabe quem foi que jogou. Ele não precisa colocar o nome dele com direitos autorais, não. Ele quer mostrar a verdade, ele joga a verdade e vamos ver o que o povo vai fazer com essa verdade. E foi assim que começou. Descobriu-se esquemas dentro de Brasília, onde os políticos iam embora achando que acabava a sessão, mas na verdade uma sessão secreta estava acontecendo, e quando aqueles outros políticos chegavam já tinham votado os projetos que eles queriam que fossem votados, e ficava aquela bagunça toda e acabava em pizza. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento disso. Nós não tínhamos conhecimento desses fatos. Só que agora estamos tendo conhecimento. E é muita informação. E é muita falsa informação misturada com informação verdadeira. Mas só que nós, a cada dia, estamos aprendendo a filtrar as coisas erradas. Sabe por quê? Porque aquele que mente para você, aquele que mentiu, e quando você descobre que ele é mentiroso, você só tem duas coisas a fazer. Ou você continua sendo um hipócrita ridículo, idiota, que continua acreditando nas coisas que aquela pessoa fala, ou você realmente diz assim, você não tem mais credibilidade para falar nada, que é o caso da MBL, não tem credibilidade para falar nada. Tem gente que não tem credibilidade para mais nada. Sabe por quê? Porque mentiu para você, povo brasileiro. Quem mente para você não tem credibilidade. Aprenda a trancar o seu coração para gente corrupta. Não há mais espaço no coração do Brasil para esse tipo de pessoa que usa a política na maneira que lhe convém, que ganha o dinheiro, que o presidente fala assim, aí me ajuda nessa aqui, aí o cara faz um monte de vídeo mentiroso. São tão mentirosos que eles não conseguem nem lidar com a mentira, porque para mentir o cara tem que ser um artista também, né? Aí o cara vai cheio de argumento aqui nos Estados Unidos, lá não tem fundo de garantia, não tem isso, não tem aquilo. Aí quando bate de frente com um cara que é entendido, o cara dá uma coça. Sabe por quê? Porque é o cara que fala aquilo que você quer ouvir, fala aquilo que algumas pessoas querem ouvir. Mas quando bate de frente com um especialista no assunto, mostra que aquilo ali não passa de uma criança, aquilo ali não passa de um imbecil que nem sabe o que está falando. É exatamente o que acontece com muitos. Esse Kim
Cata Coquinho aí, esse japonesinho aí, foi no debate com o ministro do Ciro Gomes, foi arrasado. Mas só que ele viu que foi arrasado e ele hipocritamente disfarça como se tivesse o seu argumento ainda fosse válido. Foi arrasado. A mentira não consegue vencer a verdade. O cara que estudou, ele não vai dar mole para um moleque. Não vai dar mole. E os caras ficam posando como se fossem grandes intelectuais e não são nada. E o brasileiro ainda acredita, vê o pastor lá na igreja todo engomadinho, né? Falando coisas, olha, esse homem ele é muito culto, ele é muito inteligente, como se inteligência fosse sinônimo de santidade e de respeito à palavra de Deus. Pelo nível de culto cristão que nós temos no Brasil, dá para se entender, para se ter a ideia de nível de cristianismo que nós temos. Só para você ter ideia, porque eu me pronuncio na parte política exatamente porque eu vi os cristãos sendo manipulados por um governo sujo. Gente cantando o hino do Flamengo dentro da igreja, gente fazendo arminha dentro da igreja. Se Jesus estivesse aqui, se Paulo estivesse aqui, se Pedro estivesse aqui, a coisa ia ficar feia. Talvez Pedro sacasse a espada de novo, ia cortar a orelha de alguém, porque está muito absurdo isso aqui. E não dá para calar. E o pior é que muitos pastores apoiam isso. Isso não é nada, meu filho, isso não é nada. Quem conhece a palavra de Deus não vai se deixar levar por uma geração assim, desrespeitosa. Nós sabemos pela Bíblia que virão tempos assim, que os homens não ouvirão as palavras, que se cercarão de falsos profetas, mas eu não creio que chegou totalmente a isso. Porque ainda tem muita gente lúcida que prega a verdade. Vai chegar um tempo em que a mentira vai prevalecer, de forma que as pessoas realmente não vão mais dar crédito à verdade. No Brasil ainda tem muita gente dando crédito à verdade. Muita gente. Então não chegou essa época. Falando da parte de cristianismo, os cristãos ainda são muito bobos. São manipulados. Pastores fazem propaganda política dentro da igreja na maior cara de pau. E eles não entendem que isso é errado. E ainda botam coisas, pensamentos para manipular a mente dos cristãos. Não que eles estão votando lá em Brasília projetos contra a igreja. Nunca vai existir projetos contra a igreja. Pare com essa idiotice, essa babaquice que não tem esse tipo de coisa. Só falando assim mesmo. Não tem projetos contra a igreja sempre vai ser a igreja. O direito de culto está na Constituição brasileira. Não que a gente precisa, às vezes, a gente precisa fazer uma obra e lá a gente não consegue passar com os projetos, e é bom que a gente tenha um político lá nosso. Isso é conversa para boi dormir. Tem um montão desses caras aí querendo concessão de emissora de TV. Esses caras gastam milhões em canais de televisão do mundo, né? Para poder colocar os seus programas. E cada vez mais, quantos caras cobrarem são obrigados a pagar. Sustentado com o dinheiro do povo, né? Nem com o dinheiro deles. Mas eles querem economizar, porque são empresários também. E ali, eles querem uma concessão, eles querem alguma coisa, algum benefício. Eles querem crescer, eles querem colocar os seus familiares na política, porque sabe que um deputado ganha muito bem. Eles querem formar os seus pés de meia, cuidar do futuro dos seus filhos. Eles querem que os filhos entesourem para os pais e não os pais para os filhos. Eles querem pegar do evangelho heranças para eles. Se aproveitam, passaporte diplomático, ferindo a Constituição, feriu a lei de Deus. Feriu a lei dos homens, está ferindo a vontade de Deus também. É passaporte diplomático que não é ético, mesmo que fosse ilícito, não é ético, né? Mesmo que o presidente conceda, na Constituição diz que não pode, mas os caras têm. Aquele jeitinho brasileiro. E ficam posando de homens santos aí.
fazem toda essa apologia política, né? Colocam seus filhos na política e lá dentro ficam fazendo apoios para ganhar o quê? O que eles ganham lá dentro? O que eles ganham? Notoriedade, poder, né? E parece que Deus está trazendo a revelação de como está a sua igreja no século XXI. Igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, você pode contar o número de cadeiras vazias. Igrejas que pregam teologia da prosperidade estão lotadas. Ai, é tão maravilhoso o culto. Eu não estou falando que você não pode sentir a presença de Deus. Se você for à igreja, qualquer igreja, se ajoelhar e buscar a Deus, você vai sentir a presença de Deus. O Espírito Santo é constante na vida da gente. Mas não pense que Deus está aprovando a conduta do que está acontecendo ali. Ouça os pastores que pregam contra, sabe por quê? Porque são pastores também. Nós temos o mesmo Espírito Santo, nós deveríamos estar falando a mesma coisa. Não existe, Paulo disse, há uma só fé, um só fundamento, aquele que vai, um só alicerce. Você não pode botar outro fundamento, você não pode botar outro alicerce. Você só pode, o evangelho só pode crescer em cima daquilo que está na palavra de Deus, que já existe. Não existe novas visões. Eu tive uma visão do inferno. Eu vi o inferno. Mas engraçado, Paulo era um homem totalmente espiritual. Ele viu, foi o terceiro céu. Ele não viu o inferno. Sabe, ele não... Um dos mais experimentados no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Né? Acontece coisas com ele que não acontece com nenhum dos outros discípulos. No caso dos outros apóstolos, né? Paulo não foi discípulo, mas dos outros apóstolos e dos discípulos que se tornaram apóstolos. Acontece coisas com ele, o espinho na carne, o arrebatamento dele ao terceiro céu, viu coisas inefáveis. Viu o trono de Deus. E você vê relatos hoje em dia de Bíblia que não tem nada a ver, que não condiz, né? Que realmente. Então, nós estamos vendo, por um lado, no mundo, pessoas corajosas que, por sua liberdade de expressão, estão perdendo o trabalho, né? São pessoas que preferem manter o seu patriotismo. Sabe por quê, gente? Não dá para você viver na hipocrisia. A hipocrisia, ela não dá, cara. Tu vê que a Sherazade, quando estava de frente com o seu patrão, Silvio Santos, ela falou, você me chamou para eu dar minha opinião. O Silvio Santos, que com medo de levar algum prejuízo financeiro, não, eu te chamei para outra coisa. Isso não é verdade, porque em todas as reportagens a Sherazade sempre deu opinião sobre o assunto. E quem é que está mentindo aqui? A Sherazade encarou ele, foi corajosa. Ele quis usar o programa de televisão para desmoralizar ela, né? Para tipo dizer assim, não tenho nada a ver com o que ela fala, não. Chamou a atenção dela, que eu acho aquilo escrotice. Tem gente que bate palma para isso, eu acho isso escroto. Você chamar a atenção da pessoa em rede nacional, quebrou a cara, porque você me chamou para dar opinião. E realmente, de fato, ela tem espaço para dar opinião, assim como alguns outros repórteres, que você pode perceber. Ela não está mentindo. Quando o Silvio Santos chamou ela estava na internet dando opinião, ela estava fazendo o que ela sempre fez. Ela vai voltar a fazer agora num nível muito maior, né? Num nível muito maior. E agora o Paulo Henrique Amorim, né? Vai ser mandado embora, o cara velho, idoso, né, de idade, vai receber um bom dinheiro, porque isso não é quebra de contrato, mas talvez eles possam tentar fazer assim, vai se aposentar e vai continuar fazendo o que é certo para o país. Enquanto um monte de hipócritas aí preferem viver na hipocrisia e não ajudar o seu país. Para ajudar o seu país existe sacrifício, tem gente perdendo a vida. Tem gente perdendo muito tempo. Tempo de vida. É muito sacrificante. Você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que confrontar. Nós estamos na era do confronto das ideias, graças a Deus, porque se a gente não confrontar ideias agora, nós vamos ter que confrontar guerras. Porque foi assim que começou a ditadura. Não existiu espaço para o campo das ideias.
Não existiu um espaço. O confronto das ideias aconteceu dentro da política. O povo não tinha força. O exército se uniu aos empresários e o povo teve que defender o presidente, a Constituição. Imagina você brigar contra o próprio exército, que é pago com seus impostos. Creio que seja assim, né? O seu próprio exército que está ali para te proteger, ele vai ser aquele que vai lutar contra você pelos ideais políticos, viés políticos deles. Então, gente, enquanto estamos no campo das ideias, a gente brinca, tem pessoas que não sabem o que é brincadeira, leva tudo pro lado da seriedade. A gente brinca, a gente zoa o outro, que fiquemos assim, né? Nessa zoeira, né? Que levando as críticas, como aquele senhor que morreu aí, que fazia a escolinha do professor Raimundo. Nós criticamos de uma forma tão bonita, porque a gente usa a comédia para criticar. E realmente, mas tem gente que já vai para o campo do ódio, já vai para o campo da adversidade, da briga, já quer partir para a violência, né? Pense bem, uma hora você pode achar que você é um valentão, bate num cara que você acha que é fraco, e esse cara é parente de um cara perigoso e vai acabar com a sua vida. Pense antes de fazer as coisas, né? Porque por trás de um gerre tem sempre um cachorro protegendo, né? O Tom quer pegar o gerre, mas tem sempre um cachorro ali que gosta do ratinho ali. Então preste atenção.